lá em Horus, já 3.000 anos antes de Cristo, já não podiam copiar o de Jesus. Fizeram de Jesus igual, não só a Horus, mas teve Átis, teve Dionísio, teve Krishna, todos eles antes de Cristo, com as mesmas características. Então isso não é novidade. Isso já é impregnado na humanidade há milhares de anos, muito antes de Jesus. Mas como eu disse lá, e daí? Então vamos ser ateus? Vamos abandonar o Evangelho? Não, porque se nós gerássemos todo o conhecimento da humanidade hoje e fôssemos iniciar tudo de novo, nós íamos iniciar dos conceitos dos ensinamentos morais do cristianismo. Não importa se Jesus nasceu no dia 25, 26, ou se nasceu em abril, ou se não teve apóstolo, se teve... Isso não interessa. Interessa que os ensinamentos oriundos de lá são capazes de nos dosar em termos morais para nós equilibrarmos o intelecto, a sabedoria, e aplicar a sabedoria com amor ao próximo, com amor generalizado, para que a sabedoria só sirva para elevar toda a humanidade, e não para privilégio de alguns que com essa sabedoria exploram os outros que são menos sábios, que são menos esclarecidos. Então nós vivemos hoje, continuamos vivendo e vamos ainda viver por algum tempo nessa ilusão, nessa fantasia. Eu recebi também um outro e-mail que dizia assim: que maravilha o programa, que maravilha. A razão contra a fantasia. O Espiritismo é a razão contra a fantasia. O Espiritismo tira da gente as fantasias criadas para nós pensarmos que está tudo muito bem e que é tudo assim mesmo, e que nós podemos levar e deixar porque tudo vai continuar sendo do mesmo jeito. Não. Vocês aqui, nós somos aqui um grupo, talvez hoje tenham umas 60, 70 pessoas. Somos um grupo que temos que pensar diferente. Temos que pensar diferente. Não podemos deixar que as igrejas pensem para nós. Não podemos deixar que o próprio Espiritismo pense para nós. Nós temos que pensar por conta própria e aceitar ou não. E em não aceitando, nós ajudarmos ou desenvolvermos aquilo que nós estamos vislumbrando, enxergando com relação a Deus e as suas leis, as regras do universo. Nós não podemos continuar contaminados por religião. Por isso diz ela que Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, aliás, na introdução do livro O que é o Espiritismo, é bem claro sobre essa questão, quando ele falou que o Espiritismo não era religião. Classificar o Espiritismo como uma religião cristã é concordar com o erro febiano a respeito do Espiritismo, que é o erro da FEB em misturar Espiritismo com catolicismo por interesses que eu já cansei de falar aqui e falo na programação de televisão, e todo mundo já assiste isso, ouve isso e concorda com isso. Agora, eu não posso mexer, eu não devo mexer, segundo a minha avaliação, com essa história, brigar com essa história religião. Religião é religação com Deus. Realmente, teologicamente, analisando, daria a impressão de que se religião é religação com Deus, o homem esteve ligado e depois foi desligado, e agora está fazendo um esforço para se religar. Então religião seria religare, seria esse retorno da criatura ao Criador. Como o Criador nunca se separou da criatura e a criatura nunca se separou realmente do Criador, há uma incompreensão a respeito do Criador, mas não uma separação do Criador, porque dele nada se separa. Tem lógica acadêmica, tem lógica a partir da palavra religar. Mas Kardec mesmo disse que no sentido filosófico da questão, o Espiritismo seria religião, porque é um processo de transformação dos homens que fazem automaticamente com que os homens se aproximem, se integrem ao Criador. Eu não quero discutir e ficar gastando tempo com esse detalhe, porque isso não tem importância. Poderíamos até pensar o seguinte, o contrário: religião é o Espiritismo, o resto é que não é. Porque quando ele diz que não é religião, é para que o Espiritismo não se misture com isso que está aí fora com o nome de religião, porque não é. Tem chefes, tem reis, tem soberanos, tem hierarquia de todo jeito, tem sacramentos, tem rituais, tem liturgias, tem uma série de práticas que o Espiritismo nega todas elas. O Espiritismo anula todas elas. Então o Espiritismo é sim uma religião,
no sentido filosófico da questão, de aproximar o homem de Deus, mas que não tem sacerdócio organizado, não tem hierarquia de espécie alguma, nem religiosa, nem administrativa, nem sacerdotal, nem administrativa, não tem qualquer tipo de ritual, qualquer tipo de liturgia, não tem qualquer tipo de paramento, não tem qualquer tipo de ornamento, não faz despacho, não usa bebidas alcoólicas, não usa vela, não usa charuto, não usa defumador, não usa nada disso, que lá fora é considerado como religião. Então, por isso Kardec disse, não é religião nesse sentido. Mas no sentido da aproximação com Deus, da integração com Deus, eu não conheço outra doutrina que resolva dessa forma. Então eu não vou entrar nesse detalhe, porque eu acho que esse detalhe é o menor de todos eles. Se não é. Os espíritos mesmo dizem assim, vocês têm mais que se entender com relação às palavras. Vocês que não têm poucas palavras para explicar, às vezes, muitas coisas. Então vocês têm mais que se entender com relação às palavras. Esse não é o problema. O problema é, sim, querer dizer que fora de Jesus não tem salvação, que é o que a federação faz em nome do Espiritismo, e não é verdade. Por isso eles dizem aqui, dizer que o Espiritismo é uma religião cristã, na realidade não é uma filosofia essencialmente cristã, porque se nós apresentarmos o Espiritismo como cristão, nós estamos rejeitando ou discriminando os budistas, os hinduístas, os muçulmanos, e o Espiritismo é para todos eles. Aliás, mais para eles até, porque eles existem no planeta em muito maior quantidade. São 4 bilhões e 800 milhões de não cristãos. Então, que mundo é esse? Que seria feito para 2 bilhões terem a oportunidade de se salvar e 4 bilhões e 800 milhões se perder. Que mundo é esse? Que critério de Deus é esse? Deus não sabia o que estava fazendo? Como disse o pregador, o teólogo dessa semana, na pregação da televisão, que Deus fez para desafiar o diabo. O diabo desafiou Deus e Deus aceitou o desafio e criou o homem, e criou isso tudo que está aqui e não dá certo. Saiam fora disso. Isso é história da carochinha. Isso é história de Branca de Neve, 7 anão. Isso é para quem acredita em Papai Noel. Sai fora disso. Não podemos imaginar um Deus burro. Não podemos imaginar um Deus burro. Por isso eu digo sempre para todos vocês, esqueçam tudo isso e venham para Deus. Vocês, venham para Deus. Não para mim, eu estou fazendo assim, mas é força de expressão. Venham para Deus, se integrem a Deus, se coloquem no lugar de Deus e façam um julgamento disso. Julguem isso. E se coloquem também com o poder e a sabedoria de Deus. E vejam se vocês, com o poder e a sabedoria de Deus, fariam uma droga dessa. Claro que não fariam. Para uma única vida, vocês não fariam um mundo desse. Vocês fariam um mundo melhor. Se vocês fariam um melhor, por que Deus fez pior? Então nós já ultrapassamos a capacidade e a expressão de Deus. Se vocês forem pensar com a cabeça das religiões que predominam no mundo, vocês vão chegar à conclusão que esse Deus está tão ultrapassado que vocês fariam um mundo melhor. E na realidade nós sabemos que não é assim. Nós não podemos fazer Deus ao nosso jeito. Nós que temos que entender o jeito de Deus. Então quando eu digo venham para Deus, partamos para Deus, para no lugar de Deus nós analisarmos e vermos que está tudo errado. Está tudo errado. O amor é a tônica, a justiça a tônica, a solidariedade a tônica, a humildade a tônica, a fraternidade a tônica da transformação. Mas colocar isso em ação é que é o problema. Falta convencimento para a humanidade colocar essas tônicas em ação. Por que o indivíduo ser humilde, ser fraterno, ser pobre, ser às vezes miserável, se ele tem a oportunidade de roubar e ser rico, ser poderoso, ser milionário? Ele vai optar por roubar, ser poderoso e milionário, como a maioria está fazendo erradamente no planeta, porque no fim ele tem a salvação pelo cristianismo, pelo Jesus Salvador, pelo bode expiatório. Não é assim. As religiões que pregam isso estão sendo cúmplices com o crime, com a corrupção, com a imoralidade. E eu não estou falando isso aqui, tá? Apesar de estar sendo gravado, isso vai para tudo quanto é lugar, vai para o YouTube. Eu não estou falando isso aqui escondido, não. Eu falo isso lá na televisão, falo isso para todo mundo escutar. E ninguém reage, ninguém contesta, porque não tem moral para contestar, não tem argumento. Não tem argumento para contestar. Quando as pessoas dizem, a falta de segurança, a corrupção, isso é problema político,
É problema da educação, é problema disso, é problema daquilo? Sim, sim, também. Mas basicamente é problema das religiões. As religiões que não conseguem convencer as pessoas que têm que ser honestas. Eu pergunto, onde está a honestidade? Onde está o critério de justiça, de solidariedade desses homens que agora, no apagar das luzes do ano de 2010, foram lá e aumentaram os seus salários em 115%, 120%? Dos poderes, dos 3 poderes, executivo, judiciário e legislativo. Onde é que estão os critérios de religião, de honestidade, de cristianismo dessa gente? A vez é deles, não é nossa. Se nós estivéssemos lá, nós estaríamos em julgamento. E não embarquem naquela de não julgueis para não ser julgados. Eu já ouvi tanto isso quando eu ainda era ignorante no assunto, mais ignorante que eu ainda sou, mas quando eu era mais ignorante no assunto, no meio religioso, do amor, da fraternidade, tudo hipocrisia. Eu ouvia, não faça isso, José Manuel, não julgue as pessoas para não sermos julgados. Até que eu fui ver que no ensinamento de Jesus, quando fala assim, não julgueis para não ser julgados, todo mundo para aí, mas o ensinamento não parou aí não. Não julgueis para não ser julgados com a mesma medida, com o mesmo critério. E isso não me assusta. Eu julgo, porque o critério com o qual eu julgo, eu quero ser julgado. Eu dou honestidade, da justiça. Eu não estou falando levianamente, eu estou perguntando onde está a religião dessa gente. Porque eu os estou julgando imorais e não dignos de se dizerem religiosos, com o mesmo critério que eu quero ser julgado. Não vendo nada, não chamo ninguém para lugar nenhum, não sou candidato a nada, nem a presidente do centro, e não estou pedindo para ser acompanhado. Eu estou divulgando uma doutrina que não é minha, mas que eu, pelo meu julgamento, com o mesmo critério que eu quero ser julgado, eu entendo ser a doutrina que resolve o problema do mundo. Não dos cristãos, mas da humanidade em geral. Dos budistas, muçulmanos, hinduístas, dos ateus. Porque o que prega essa doutrina? Vejam bem, a existência de Deus. Não um Deus brasileiro, não um Deus dos cristãos, não um Deus dos hindus, mas um Deus dos universos, que é definido pelo Espiritismo como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então esse não é um Deus cristão, não é um Deus muçulmano, é um Deus universal, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, de todos os universos. Qual é o segundo princípio? Alma imortal, individualizando nós num determinado momento da evolução da própria matéria, do próprio átomo. Nós, alma imortal, inteligência individualizada, inteligência com livre-arbítrio, capaz de se desenvolver por conta própria, por ação própria, por aplicação própria do domínio que já faz e que já tem como espírito imortal.